Tá, beleza. Que tipo que você vai fazer hoje? Pensou em alguma coisa? Tô pensando. Não, pensei em algumas coisas, mas não queria falar mais do mesmo. Tô pensando aqui ainda. O que eu vou usar? É, também. Tô Não sei não. pensando. Bom, vamos lá, né? Vamos. Deixa eu baixar o volume do Note, senão vou me ferrar. Então vamos, vai. 3, 2, 1. Fala, meus micareteiros do esporte, tudo bem com vocês? Tá começando mais um podcast do Tailgate Zone, o podcast que tá fritando mais que as barracas de pastel das feiras de sábado de manhã. Chega mais Cle, chega mais Dodô. Fala, Dudu, meu querido, tranquilo? Fala, meu querido, beleza, e você? Eu tô bom. Hoje ainda tá bom. Hoje tá bom. Hoje tá bom que os Colts ganharam, os Saints também ganharam. A gente tá gravando 7h50 da noite por culpa da NET. Problemas técnicos, né, que nos perseguem em todas as gravações. Aliás, continua com problema técnico. Exatamente. Essa porra ainda não voltou. Aí o palavrão, soltando palavrão. Já tá uns 2 podcasts sem sair palavrão, agora vai sair um já. Que eu tô revoltado com isso. Revoltado. Por mim, eu cancelava tudo. Tudo. Aliás, @ Claro Brasil, eu cancelava tudo e metia vivo em tudo aqui. De tanta raiva que vocês me deixaram hoje. Pelo amor de Deus, tem internet desde o meio-dia. E a TV também tá um lixo, porque tá passando aqui em New England e Filadélfia. Tá uma imagem horrível, fica tremendo, fica parecendo aquelas fantasmas, aquelas porcaria toda. Jesus amado. Nossa senhora, não me diga uma coisa dessa. Eu tava com medo também de cair a internet aqui também, pra gente ficar nesse caos absurdo. Nem me fala. Não, estamos gravando pelo 3G, pelo celular, não é nem pelo Note dessa vez. Discord direto no celular. Tá tenso aqui. Com um headset antigo, tá tenso hoje. É o que tem pra hoje, né? É o que tem pra hoje. E a gente acha assim, né? Pô, vai ser o podcast pra falar do aniversário. Vai ser o podcast já com 1 ano de Tailgate Zone. E aí vem essas patifarias. Sacanagem, né? Puta, paciência. A gente já reclamou, ainda teve aquele episódio maravilhoso, no outro episódio que eu também não vou lembrar o número, da minha queda momentânea da net. Com abraços efusivos da net também. Puta que lá merda. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Falo nada, viu? Melhor a gente ir pro que importa, né? Pior que a gente tá falando em mudar, ir diferente, vamos pro que importa. Mas o episódio de hoje, bicho, tá uma grande fritada, né? Tá, praticamente, é uma fritada, bom, é praticamente uma fritada, né? A gente vai falar alguma coisa alheia só. Mas aliás, no geral é fritada. Pera aí que a da nossa chegou aqui, quer pegar spoiler do episódio, mas não vai pegar não. Pode ir pro quarto. Não, vai pro quarto. Vai pro quarto. Aliás, você já vai ouvir isso no podcast, não vai ser editado não, porque é da vida real. Vai pro quarto. Falou. É da família brasileira. É da família brasileira. Tanto da família que a dona Onça acabou de chegar aí, ó. É nóis. Ai, Jesus. Bom, vamos pro que importa então, vai. Vamos lá. Vamos começar pela fritada, porque aí a gente já fica tudo em fritada, pode ser? Porque o programa de hoje é uma grande fritada. Justo. Eu acho justo, pra terminar com a energia lá no alto. Então é nóis. Solta a vinheta, Paulo Hortência. Ok. Nenhum deles é o Nelson Rubens, mas agora destilarão muito veneno, fritada. Sucesso. Odô, como foi você que primeiro falou disso? Eu vou deixar você fazer as honras dessa fritada aí. Ah, meu Deus do céu. Acho que pra quem não... Aí falando um pouquinho pra quem não acompanha muito futebol americano, é bem incomum você ver nos jogos a galera se agredir. Por mais que pareça agressão o tempo todo, mas a agressão direcionada pra tentar agredir o cara. Então isso é muito difícil de você ver, né? Apesar de ser bem bruto, tem bastante respeito ali, mas é difícil você ver o cara trocando soco. E aí, de novo, né,
Myles Garrett é um cara meio fora do normal. E aí esse é um jogador, é um defensor do time do Cleveland Browns. E aí também falando pra quem não conhece. E aí, assim, no último jogo, o cara se embolou com o quarterback do Pittsburgh Steelers. Cara, a gente discutiu um pouco sobre isso, né, pra saber quem que iniciou a briga ou não. Mas Sim. durante uma jogada eles se embolaram. Ficou meio estranho. O Mason Rudolph meio que tentou puxar ele também, caindo no chão. E aí a jogada, basicamente, o Myles Garrett, ele acertou o Mason Rudolph e eles acabaram caindo. E durante a queda o Mason tentou meio que segurar ele pela proteção do capacete, meio que discretamente ali. E a jogada deveria terminar ali, mas não foi o que aconteceu. Então, de uma forma extremamente bizarra, acabou com o Myles Garrett arrancando o capacete do Mason Rudolph e tentando acertar a cabeça dele com o capacete. Ele dá capacetada no cara. E aí, no final de tudo, a galera dos Steelers, eles foram pra cima do Myles Garrett, tentaram agredir o cara no chão também. Enfim, foi um salseiro lá, né? Foi um negócio maluco. É difícil você ver isso aí no futebol americano. Mas protagonizaram cenas de NHL lá. Mano, cenas lamentáveis, mas lamentáveis mesmo, né? Isso que em toda a mídia você vê as pessoas se referindo ao Myles Garrett como protagonista de ato bárbaro, né? Porque foi bem comum e foi, cara, ele poderia ter machucado, né, o Mason Rudolph. Cara, foi tipo, tava acabando o jogo já, tava acabando o 8 Thursday segundos, Night. Tava finalzinho do jogo e foi muito bizarro, cara. Foi muito bizarro como aconteceu, porque o Rudolph também não dá pra falar que ele é bonzinho não, cara. Exatamente. Ele também tentou puxar o capacete do Garrett, e aí naquele vucu-vucu, já é duelo de divisão, já é time que se encontra 2 vezes no ano. Cara, Exatamente. foi lamentável, e aí o mais bizarro ainda é que tem você vê na cena, na hora que o Myles Garrett cai no chão, você vê o Marquise Pouncey, que é center dos Steelers, dando uma bica na cabeça do Myles Garrett, cara. Não, o bagulho foi luta de rua. O negócio foi feio. Feio. E foi, cara, e no final das contas, aí pra essa pataquada toda aí, pra resumir o que aconteceu. Suspenderam o Myles Garrett até o final da temporada, né? Justo? O Pouncey acho que foi 2, 3 jogos, eu não me recordo agora, eu posso falar. 3 jogos. Foi suspenso por 3 jogos e um outro jogador envolvido. Tem sim, Larry Ogunjobi, também é dos Browns. Ele foi punido por um jogo por ter empurrado o Mason Rudolph no chão. É isso aí, olha que farofada, né? E pra completar ainda, os Steelers e os Browns foram multados também em $250 mil. A franquia mesmo foi multada. Exatamente. Achei legal isso aí, achei legal. Não, sendo justo ou não, né, porque foi feio, cara. Acho que foi pior a capacetada ali, o chute do cara no chão ali, do que, sei lá, o negócio foi feio, assim, poderia ter sido pior, né, poderia ter evoluído a briga ali, mas acho que deram sorte, o pessoal só ficou entre esses 3 caras ali e acabou se resolvendo, mas foi bem perigoso e o cara, ele perdeu a cabeça. E aí, vendo algumas entrevistas do Myles Garrett, ele se diz extremamente envergonhado do que ele fez. Ele, inclusive, agradeceu os companheiros de equipe, porque foram lá tentar proteger ele da briga, mas que ele fez isso sem pensar, de cabeça quente e tal. Mas, cara, horrível, né? Ridículo. E só pra completar essa quinquilharia aí, uma coisa que a gente comentou na redação, né, que o Rafik falou assim, o Rudolph também não foi bonzinho, mas não será punido porque ele é de um time queridinho. Cara, é bem isso mesmo. Como os Steelers são um time queridinho da NFL, eles não vão punir. É só lembrar da história lá que eu contei pra você uma vez, quando a gente foi no Heinz Field lá, que a Mayara foi com a mesma bolsa em tudo quanto é estádio dentro de NFL, chegou no Heinz Field lá, os caras... Não, essa aí você não pode entrar. Aí eu falei, não, mas eu entrei no Lucas Oil, eu entrei no MetLife, entrei no... Ai, caramba, agora lembrar o nome. Entrei no Soldier Field, entrei no Lambeau Field, tudo com essa bolsinha aqui. Por que aqui não pode entrar? Estamos acima da NFL. Essa foi a resposta do segurança.
Então, assim, é o time queridinho mesmo, né, cara? E aí não aconteceu nada. E aí depois eu vejo se eu corto isso que eu falei ou não. É. Mas é isso. Mas é isso aí. O Rudolph não é bonzinho e ele merecia uma punição também. Infelizmente Sem não dúvida. foi. E é isso aí. Os Steelers queridinho da NFL não teve o quarterback, o segundo quarterback deles punido. É isso aí. Zoado. Achei zoado isso aí. Essa foi a primeira, né? Foi só a primeira de hoje. Então, esse é a fritada. A gente vai mudar agora. A gente já vai tocar a próxima vinheta, mas vai parecer que a gente vai continuar com uma fritada. Até porque também poderia ser. Então, Paulo Hortência, solta a vinheta. Que maravilha. Mas o assunto ainda é sério. O assunto é. Não, o assunto. O assunto é sério. A gente ri, né? Mas o assunto ainda é sério. Agora a gente vai. Isso aqui também gerou um pouquinho de polêmica no meio esportivo, justamente, né, especificamente no mundo do beisebol, que é uma coisa bem. Cara, é equivalente a comprar arbitragem no soccer, né, no futebol, que é o roubo de sinais. E aí, tentar explicar um pouquinho para quem não acompanha muito. Então, existe aí uma mística da prática de roubo de sinais quando o catcher começa a trocar informações com o pitcher, ou seja, o cara que recebe a bola do lançador, eles conversam e tentam organizar qual que vai ser a jogada, qual vai ser a bola lançada, que tipo de bola. E uma vez que o time adversário consegue interceptar esse sinal, facilita para o rebatedor saber quais bolas vão ser lançadas. E aí, consequentemente, o que ele vai rebater, né? Exatamente, então ele vai saber quando ele tem que rebater ou não, quando ele pode ir pro swing ou não, que é efetivamente fazer o movimento da rebatida. Então ele tem essa vantagem, né? Ele vai ter essa vantagem. Então tem essa mística toda de que isso de fato acontece, né? Do roubo de sinais. E aí isso veio à tona recentemente quando rolou um papo aí de que o time do Houston Astros pediu para alguns escoteiros roubarem os sinais, né? E aí, cara, isso é horrível, né? Mas enfim, sugeriu para fazer esse tipo de captura de informação através de câmeras no estádio, né? Então essa galera ia em pontos específicos do ballpark para conseguir capturar a informação e obter vantagem durante o jogo. É que assim, essa semana, bom, pós-World Series isso, né? Que é Exato. interessante tudo que saiu. Mas o caso veio à tona essa semana bem forte com o pessoal do The Athletic, que é um portal de notícias pago nos Estados Unidos. E eles receberam alguns e-mails dos scouts, né? Dos olheiros, né? Vamos dizer assim, dos olheiros dos scouts dos Astros, que pediram para não serem mencionados o nome e tal, mas contando tudo que era pedido e que os caras chegaram a ficar com medo, né, de pedirem para eles ficarem com câmeras filmando os jogos para fazer esse roubo de sinais, né. Só que de certa forma ele é permitido na MLB. Só que assim, você tem um cara que fica observando, guardando os sinais, e aí no próximo jogo eles usam isso, né? Eles tentam usar isso de alguma forma para ajudar o rebatedor do próprio time. Só que, né, ser permitido ou não comenta nada sobre usar artifícios eletrônicos. Para mim, isso trapaça mesmo. Você está utilizando de tecnologia de um negócio que, bom, tudo bem, não está escrito que não pode, mas você está aproveitando uma brecha para se dar bem, entendeu? Então, eu não sei, não acho legal. Não achei bacana essa história aí. E muito se fala em os Astros perderem o título de 2017 por causa disso. Exatamente. Ou melhor, não teriam um vencedor na World Series de 2017. Olha que bagulho mais bizarro ainda. Maluco, né? Isso. Aí a Major League também se recusou a comentar sobre legalizar olheiro com câmera ou não. E tem essa bizarrice, né? Então, no final das contas, se teve mesmo, né, um uso incorreto
da brecha, então, cara, eles têm que tomar uma decisão, né? E aí, acho que a gente comentou até na redação, foi até o Rafik que levantou isso daí, de o pessoal começar a investigar outras equipes, né? Investigar Sim. se tem mais gente envolvida. E também vê o nome do Red Sox também muito forte nessa investigação, e enfim, tem essa maluquice aí. Na verdade, o que eles comentam é vamos dizer assim, toda a árvore de técnicos dos Astros de 2017, né? Sim. Então é o AJ Hinch, que era manager dos Astros, né, em 2017, o Alex Cora, que é o técnico hoje, que é o manager hoje do Red Sox, e o Carlos Beltrán, que era, na época, rebatedor dos Astros, né? Exato. E tem até gente especulando que o Cora usou toda essa tática aí, toda essa metodologia de roubo de sinais na World Series de 2018. E aí imagina a gente ter duas World também, tipo, se chegar à conclusão dos Astros mesmo e quiserem cancelar o campeão de 2017, aí seguirem a mesma coisa para cancelar de 2018 também, então Boston também pede. Cara, é bizarríssimo, pra mim é muito maluco isso. Então. Eu entendo que assim, não é legal, foi trollagem, foi uma trapaça, mas cara, aconteceu, já aconteceu, paciência, né, não tem muito o que fazer agora. Exatamente. Entendeu? É que nem a Portuguesa lá, quando foi jogada pra Série B lá, pelo complô Flamengo-Fluminense, entendeu? E mais CBF, que era totalmente carioca. Cara, eu fiquei putaço. Tinha que recorrer ao que dava pra recorrer, e boa tal, mas, cara, aconteceu, já era, né? Paciência. Exatamente. E nesse e-mail é muito específico, né? Não tem como dizer que a gente poderia ter um outro entendimento, porque tá escrito assim, né? Num dos trechos lá. Uma coisa específica que procuramos é captar sinais saindo do esconderijo. O que estamos procurando é o que podemos ver, como registrar as coisas, se precisamos de câmeras, binóculos, etc. Então vá ao jogo, veja o que você pode ou não pode fazer e relate suas descobertas. Então esse é um e-mail da galera desse possível espião na arquibancada ou em algum local específico que eles determinaram aqui, para trazer mais informação e como que eles poderiam fazer para roubar os sinais de forma mais, sei lá, de forma mais produtiva ali, né? Então tá muito claro, muito aberto. E tem também, né, que tem algumas histórias que falam que nos playoffs de 2018, os Indians e Red Sox, eles descobriram também, acharam uma pessoa lá que era dos Astros, o nome é Kyle McLaughlin, acho que é isso, McLaughlin, que tava tirando fotos do dugout, né, pra tentar pegar essas trocas de sinais. Cara, eu vou falar de novo, assim, pra mim, passou, já era, entendeu? Agora deixa cada um com seus títulos e segue o jogo e vamos tratar para que isso não aconteça de novo. Exatamente. Ou então vamos especificar, cara, pode usar tecnologia, pode usar câmera, pode filmar, você pode trocar mensagens, pode fazer o caramba 4. E deixar todo mundo fazer isso, entendeu? Agora, enquanto um só tá fazendo, é sacanagem, né, cara? Exatamente. Então se ninguém pode, então ninguém pode. É simples, né? A regra. Até porque ainda tem aquele caso, né? Tipo, tudo bem, roubou o sinal, o rebatedor até sabia o que o cara ia jogar, mas beleza. Se for um rebatedor mal menos, cara, também não vai acertar a bolinha. Não vai mudar nada, né, cara? Pode ser que não mude nada. Então, assim, também tem o que aconteceu em campo que eu acho que tem que valer. Bom, mais uma fritada aí, e aí esse negócio vai ser investigado. E vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece nas próximas semanas. É isso aí. Aliás, semana conturbada pro MLB, hein, cara? Pra caramba, né? Próximo assunto ainda relacionado. Nossa, tem esse assunto que a gente vai falar e tem mais um que eu lembrei aqui que aconteceu essa semana também, que é referente às bolinhas. A Rawlings, né, que é a patrocinadora que tem as bolinhas oficiais do jogo, chegou a vender bolinhas de 2018, da World Series de 2018, como se fosse de 2019. Então, assim, cara, foi muita polêmica na MLB essa semana. Que coisa bizarra, né? Puta, não tem nem muito o que falar, né? Não, é bizarro. Mas vamos passar pro próximo assunto aí.
Que também é bizarro. Então é bizarro. Paulo Hortência, solta. Maravilha. Sensacional. Falamos junto Como ainda. sempre. Uníssono. Eu quero acordar Felipe Clemente amanhã, tá? Vai ser quase um Megazord do bem. Ai, meu Deus. Ai. Puta, mas também a gente tá risado, mas é outro assunto sério, né? Sim. E aí, também, acho que repercutiu pra caramba, principalmente na redação. E a gente achou legal trazer pro podcast, porque é bem importante. E aí, pra tentar, de novo, né? Pra resumir aqui a ópera. O título da notícia é: o plano de Rob Manfred para destruir as minors do beisebol. As ligas menores, né? Que são as ligas menores. Então vamos contextualizá-los agora. Rob Manfred, ele é comissário de beisebol da liga. O comissário de beisebol é o cargo máximo da MLB e também da MILB, as ligas menores. Sob a direção do comissário, o escritório do comissário de beisebol contrata e mantém as equipes de árbitros do esporte e negocia contratos de marketing, mão de obra e televisão. O cidadão que ocupa o cargo é escolhido pelo voto dos donos das equipes, e como disse o Dodô, o atual comissário é Rob Manfred, que assumiu o cargo em 25 de janeiro de 2015. Ele tentou sugerir umas mudanças nas ligas menores do beisebol. Isso, e aí, no entendimento, essas mudanças, elas, aí, com o passar do tempo, elas iam acabar extinguindo as ligas menores. E aí é isso que a gente vai tentar explicar pra vocês agora. Esse assunto é bem complexo. É um tanto quanto complexo. Mas assim, só pra contextualizar, né? O que as ligas, que são as ligas menores, as minor leagues no beisebol, são as ligas de desenvolvimento da MLB. Então é onde tem os prospectos, né? Os calouros que chegam via draft, ou então alguns jogadores que ficam ali, que vêm de fora dos Estados Unidos. Exato. E eles vão desenvolvendo naqueles clubes menores que são filiados aos clubes aos clubes da MLB. Então, você tem lá, por exemplo, sei lá, vou falar dos Giants, que é o que eu vou me lembrar aqui agora rapidinho. Mas você pega o São Francisco Giants, ele tem alguns times que são filiados a ele nas ligas menores, e aí você tem Sacramento River Cats, Richmond Flying Squirrels, São José Giants. Então assim, você pega os times vão tendo afiliados em ligas menores para desenvolver talento, e também são outros clubes. E uma coisa que é interessante, para algumas cidades, esses pequenos clubes, essa liga menor, acaba sendo o que o cara realmente tem de contato com o beisebol, de poder assistir beisebol, né? Exatamente. Então, em cima daquilo tudo, tem um mercado, assim, vamos dizer, né? Uhum. Um exemplo bem interessante referente a isso são os times que ficam em Montana, Idaho, Wyoming, Uhum. da Pioneer League, que é uma das minor leagues, né? Você pega esses times, ficam em cidades afastadas, e a criançada vai ver jogo de beisebol com esses times das minor leagues, né? Uhum, então, assim, exato. até porque o cara tem que viajar, sei lá, não sei quantas milhas, até o mais próximo dele seria Seattle, por exemplo. Uhum. O cara tem que viajar muito, muito pra chegar, e aí não é viável financeiramente para essas pessoas. Uhum. Então, eles pregam que essas medidas que eles vão tomar é para impulsionar a liga e diminuir o custo delas e poder focar o dinheiro em outras áreas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, essa criançada, essas pessoas que têm contato com esses clubes menores, cara, esquece, eles vão começar a perder o contato com o esporte, o contato com o esporte. E aí você vai perder telespectadores, você vai perder o fã, você perde coisa. Eu acho que é um tiro que pode ser pela culatra. Sim. Mas posso estar muito errado também. Gostaria de estar errado. Ou não sei. Eu não sei. É muito delicada a situação. É muito delicada. A gente até chegou a tocar em assunto disso em algum
em algum texto do site, que se eu não me engano foi o Fernandão que escreveu, sobre as ligas menores e como é a condição dos jogadores de liga menor. Uhum. Tem muito jogador ali em liga menor que, tipo, o cara às vezes nunca vai ser um destaque, mas o cara é um profissional de beisebol e ele tem o salário dele por jogar naquele clube. E muitos deles, eles, considerando algumas estatísticas que você pega do governo americano, esses caras recebem salários, sei lá, de 26 mil dólares anual. E isso é considerado Sim. nível de miséria nos Estados Unidos. São esses números que eu falo de conceito de miséria. Seria uma família, seria um casal e 2 filhos, né? Que eles consideram 24 mil dólares seria nível de pobreza nos Estados Unidos. E então, assim, você vê uns caras ganhando muito pouco, sabe? Então, pro cara explodir, demora muito, às vezes, né? E pro cara ter então, assim, o time fica rendendo em cima de um cara que, sei lá, ele rende em cima do cara por 10, 15 anos, aí pro cara ter, sei lá, 5, 6 anos de top e um contrato absurdo. Então, assim, acaba sendo um negócio rentável pra eles. E agora eles querem diminuir mais ainda isso. Então, cara, é difícil saber onde eles querem chegar. É bem difícil saber onde eles querem chegar. Mas, a princípio, são 3 medidas que começariam a tomar efeito em 2021. A primeira de eliminar 26% desses times de minor leagues. Que vai dar 42 equipes de 160. Mais ou menos. Aí mudar o draft também do beisebol de junho para agosto e diminuir as rodadas para 20. Então, assim, diminuir de 20, hoje são 40, então, assim, são metades de atletas recrutados, né? E, além disso, ainda tem o que pega um pouco mais é que esses garotos têm que... Enfim, os jogadores vão ter que assinar contrato logo para o ano seguinte, e eles não vão para esses times para desenvolver, para jogar. Eles vão sofrer, sei lá, como que eu posso falar? Uma doutrinação estatística. Eles vão estudar estatística, eles vão analisar rebatidas, eles vão analisar o ângulo de lançamento de uma bola dos pitchers. Então eles vão ficar estudando, eles vão ter estatística, eles vão ter uma imersão em estatística e parece que isso é até uma ideia, que é onde surge, né? Essa parece ser uma ideia dos Astros, que vem da organização dos Astros, que eles acham totalmente importante os jogadores saberem essa estatística toda envolvendo o beisebol. Então, assim, é uma medida engraçada também, né? Você vai reduzir a seleção e a molecada não vai jogar. Ela vai aprender estatística e vai controlar a estatística. E aí, a terceira medida é criar um limite de jogadores que as organizações podem ter. Então, assim, hoje, quando você pega os Giants, por exemplo, o número de jogadores que ela tem é o time que joga na MLB, o time principal, né? O time da Major, e todos os times das minor leagues, das ligas menores, das ligas das ligas de desenvolvimento. Então, não existe um limite hoje de jogadores que um time pode ter. E eles querem colocar um limite de 150 agora, né? E aí, cara, você vai começar a cortar alguns jogadores, né? A MLB fala que esse motivo é justamente para isso, para tirar esse gasto que você tem com jogadores que talvez nunca cheguem a Major. Só que, cara, quando você pensa num negócio desse tipo, vamos pensar nos Yankees, que são 9 times de minor leagues, cara. Tem muito jogador num farm, num farm, né, tem um monte de prospecto com o Yankee, prospecto ou não prospecto, o cara que já é mais velho, mas enfim, tem muito jogador ali que eles podem utilizar e que alguma coisa pode acontecer. E aí, nessa matéria que sai, que eu achei que é interessante que ele toca no assunto, se houver essa redução, tanto em limite de rounds, né, de rodadas do draft, quanto em limitação de jogadores num elenco, num elenco que eu digo assim, na organização inteira, pode ser que a gente não tenha mais, tipo, alguns Mike Piazzas, ou Luke Voits, ou John Gantz. Então, assim, é engraçado pensar nisso, né? Tipo, que nem aquela história do Beethoven, né? Você teve um filho surdo, um cego e um mudo. Vai nascer o outro, você vai abortar? Não, você teria abortado o Beethoven, sabe?
Tudo bem que é um caso não é Exato. bem essa, tem mais algumas coisas aí no meio, mas assim, e também eu tô comparando um caso extremo com um caso de jogo, mas que eu acho que é válido. Você começa a limitar os negócios, pode ser que você não tenha grandes, sei lá, aqueles grandes caras surgindo, né? Você não dá oportunidade e o cara não aparece. Sei lá, eu não sei se eu me expressei bem, mas Mas é isso. Não, mas é isso, assim, acho que você resumiu bem qual que é a ideia que eles têm. E para tentar facilitar o entendimento, eles vão tentar. Essa medida ela veio para tentar reduzir o custo das minors. E custo no geral, viagem, enfim, com jogadores de fato, né? Quanto mais jogadores, maior o custo também. Quanto menos ligas, menor o custo. Só que isso é um impacto enorme para, sei lá, N camadas das ligas, né? Então a gente vai impactar a audiência, vai impactar novos prospectos de crianças que assistem e querem seguir aquele caminho, e até chegar no time da Major, que também perde um pouco, porque ele tem times nas minors e acaba reduzindo a quantidade de jogadores. Enfim, é um risco, né? O que a gente está querendo dizer aqui com isso tudo aqui que tem um risco. Acho que, de alguma forma, precisa ser estudado, porque se existe um custo elevado financeiro, eles têm todo o direito de revisitar, revisar. Então, tem uma série de questões aí que a gente precisa avaliar, mas o que a gente quer dizer com tudo é que existe um risco, é bem próximo do real, de que com medidas assim a gente pode, né, eles podem acabar com as ligas menores, ou grande parte delas. Então, até que ponto é válido isso e, de fato, se tem alguma coisa por trás, além do discurso de redução de custo e melhoria da qualidade de vida dos jogadores, enfim, e etc. quanto à redução de custos, em nenhuma entrevista foi falado qual que seria essa estimativa de redução, né? Então, assim, a gente não sabe Exato. realmente, e eu também não tô aqui para ficar mexendo no negócio de ninguém. A gente já falou isso uma vez, né? Então, assim, se realmente for provado que Exato. é uma forma de realmente economizar porque também tem muito time de minor que fica em condições horríveis de treinamento, sei lá, não é hospedagem que Exato. fala, né? Tipo, de alojamento, né, para os jogadores. Então, assim, também não é legal. E a MLB tem que ir atrás de melhorar isso, né? Então, assim, eu consigo entender que talvez exista um meio termo. É que a gente fica pensando, como eu, pelo menos, fico pensando no lado como fã, e aquelas pessoas que têm aqueles clubes de liga menor, como o que elas têm de contato puramente com o beisebol, entendeu? E eu fico imaginando se eu fosse uma dessas pessoas, Exato. cara, pra mim o beisebol ia sumir, eu ia ficar muito chateado, tal, etc. Então eu tô tentando puxar por um outro lado também, mas assim, eu não quero invadir o lado do negócio, porque eu sei que, cara, querendo ou não, o esporte é um negócio. E eles vão fazer o que for melhor pra lucrar cada vez mais. E aí, de novo, né, a MLB com isso diz que preza pela qualidade de vida de todos os jogadores, e com a redução das ligas para diminuir também geograficamente o raio que as equipes vão atuar ali, para diminuir também a viagens e etc. Então, de novo, né, insistindo, eles alegam que é uma melhoria, né, eles vão reduzir custo, e aí do outro lado tem uma série de problemas que podem surgir por conta disso, principalmente a questão financeira. Então, você pontuou muito bem que existem equipes que têm uma condição um pouco melhor e outras que praticamente não têm. Essas que praticamente não têm, fatalmente vão acabar deixando de existir. Então, não sei, é um assunto delicado, também é um assunto que eu queria ver o desenrolar disso. E vamos ver o que acontece também nessa reunião que eles têm eles têm a reunião de inverno agora, né? Todos os donos de franquia. Sim. E com o Robert Manfred. Então, assim, ainda vai rolar algumas discussões sobre isso, porque pelo que eu entendi, até agora essa proposta ela foi realmente muito aprovada pelos Astros, pelos Brewers e pelos Orioles, mas
As outras equipes só falaram assim, tipo, beleza, ok, a gente topa. Mas, assim, não entraram em discussões, não conversaram mais sobre isso. Então, eu acho que muita coisa ainda pode acontecer nessa reunião de inverno que eles têm, né? E vamos ver, vamos esperar as cenas dos próximos episódios aí pra ver o que acontece. Bom, Dodô, então vamos fazer o seguinte agora. Vamos sair do beisebol, que a gente voltou pra ele em... Nossa, a gente ficou 2 semanas ausente do beisebol, voltou pra ele. Mas o beisebol tá muito presente nesse podcast. Pois é. Tem muita coisa acontecendo, né? Então não tem como não estar. Bom, vamos sair dele e vamos pro que seria a nossa pauta inteira do dia de hoje, não fosse esse monte de coisa de MLB que rolou essa semana. Certo? Pois é, exatamente. A gente vai dar uma passada rápida agora no esporte bem bacaninha também. Vamos falar um pouquinho sobre a NHL agora. E aí o senhor muito bem construindo a nossa pauta de hoje. Acho que o senhor acertou em cheio para falarmos de Power Rankings de NHL. Acho que foi muito bacana o senhor pensar nisso. Na verdade, eu tinha pensado a gente comentar tipo, os times que estão mais quentes, etc. Alguma coisa nesse sentido. Mas como teve tanto... Nossa senhora, o Carson Wentz foi comido aqui agora. Jesus. Bom, como a gente teve muito assunto de MLB, eu achei melhor a gente pegar e fazer o nosso top 10 do momento da NHL. É isso aí. E tentar fugir um pouco do que os caras estão mostrando em Power Rankings, né? Apesar de ter que concordar com alguns, né? Sim, a gente concorda com algumas coisas que estão lá, mas eu acho que a ideia era fazer o nosso e colocar não meio que um consenso, mas a gente criar o nosso top 10, certo? Sim, exatamente. Apesar que a gente não manja nada, mas só pra criar o nosso mesmo, que a gente gosta. A gente acha legal falar. Então a gente pegou aqui o nosso top 10 times que a gente acha que são os do momento, que são os 10 melhores do momento na NHL, e vamos comentar um pouco sobre eles, né, Du? É isso aí. A gente vai falar um pouquinho também de como que eles elencaram lá, né, a mídia americana colocou o Power Ranking, né, que acho interessante. Depois a gente conversa um pouquinho sobre o nosso. Então vamos lá. Nós temos em primeiro o Washington Capitals, né, com 14 vitórias, 3 derrotas e 4 derrotas no overtime. E aí nós temos no Power Ranking, Washington Capitals com 14 vitórias, 3 derrotas e 4 derrotas no overtime. E aí saiu da segunda posição do ranking para a primeira. Depois, na sequência, nós temos o New York Islanders, com 14 vitórias, 3 derrotas e 1 derrota no overtime. Saiu de terceiro para segundo. E aí, para não falar de todo mundo, né, porque eu acho interessante falar os 2 primeiros, a gente tem em terceiro o Boston Bruins, em quarto o St. Louis Blues, em quinto Montreal Canadiens, em sexto Colorado Avalanche, em sétimo Carolina Hurricanes, em oitavo Florida Panthers, em nono Arizona Coyotes, em décimo Edmonton Oilers, em 11º Philadelphia Flyers e em 12º Winnipeg Jets. Eu falei 10, mas a gente incluiu aqui, eu preferi colocar o 11º e o 12º por conta da evolução, e a gente vai falar um pouquinho deles também. Maravilha, perfeito. Então, pra mim os Capitals são o primeiro mesmo, eu acho que pra mim é indiscutível isso. O time tá muito bem, né? Sim. Tem um homem maravilhoso jogando lá, que é o senhor Ovechkin. Se você pegar a liga inteira, né? Pegar pela liga inteira, é o melhor time da liga inteira, da National Hockey League. Então é um time que conseguiu mais pontinhos aí. E, cara, eu não tenho muito o que falar. Eles estão... Cara, são 15 vitórias, cara. 15 vitórias, 3 derrotas e 4 derrotas em shootout ou overtime. Então, assim, o time tá muito bem mesmo, tá pontuando muito também. Em casa joga bem e fora parece que joga melhor ainda, né? Porque em casa são 5 vitórias, 2 derrotas e 3 derrotas em overtime. Mas fora de casa são 10 vitórias, 1 derrota e 1 derrota em overtime. Cara, tá muito bem assim esse time. Tá
Tá demais, né? Então assim, tá jogando em casa, jogando fora, eu vou ganhar essa bagaça, e é nóis, entendeu? É isso aí. E, assim, pros americanos é muito importante vencer fora, né? Eles dizem que pra quem quer ganhar esse Stanley Cup, vencer fora é o caminho das pedras. E fora que nos últimos 10 jogos foram 8 vitórias, uma derrota e uma derrota no overtime. Isso tá muito próximo ali também com a segunda posição do Power Rank. Né? Os caras estão ali brigando cabeça a cabeça. Pelo menos nos últimos 10 jogos. E muita gente marcando gol também, né? Muita gente diferente marcando gol. Então, assim, Exatamente. é uma artilharia pesada. Eu acho que eu consigo pontuar também que o Holtby no gol também tá jogando muito bem. Ele vem jogando muito bem, né? Faz muito tempo, mas essa temporada ele tem feito bons jogos. E, cara, não tem muito o que dizer, né? O time tá jogando muito bem. Tem grande chance de ir muito longe. Sim. E aí, em segundo, a gente colocou o Boston Bruins, mais por ser o Boston Bruins do que outra coisa. Exatamente. Não, é verdade. Porque se você for pensar até semana, sei lá, semana passada, talvez a gente colocasse ele em primeiro. Mas os últimos jogos não foram tão interessantes assim. Teve a derrota para os Capitals, né? Ontem mesmo. Sim. Teve derrota para os Florida Panthers, teve derrota para os Phillies, teve derrota para o Detroit Red Wings. E também na semana, não na semana que passou, na outra, teve uma derrota se bem que o jogo foi muito bom, entre Montreal Canadiens e Boston Bruins. Foi bem, a derrota... Quatro seguidas, né? Então, muita derrota seguida e, tipo, é um time que a gente sabe que é muito bom, né? Exato. Mas é isso aí, não... ele tá aqui porque ele é ele e a gente sabe que esse time em casa, pelo menos, é muito forte. E aliás, é o que prova, né? Se você pegar a temporada dele, são 7 vitórias em casa. E as 4 derrotas que tem são derrotas em shootout ou overtime. Então, assim, ele em tempo normal ele não perdeu. São 7 vitórias. E fora de casa, 5 vitórias ainda, com 3 derrotas e uma derrota em shootout. Exatamente. Tudo bem que... Acho que falta evoluir. Falta evoluir um pouquinho na defesa também, né? Então, se bem que assim, não tem ainda nenhum jogo que ele ganhou em shootout. Ele tá 0-4, em 4 jogos, 4 derrotas. Mas é um time forte, que tem estrelas e é isso. É isso aí. Não tem muito o que falar. Acho que na listagem dos demais ele caiu para terceiro, né, no Power Ranking. Mas para nós aqui ainda pode ser colocado na segunda posição tranquilamente. Para mim ainda é o segundo time, porque pode ser escorregadas, mas o time é muito bom, né? Em casa eles estão bem, assim, a gente já falou aí, você acabou de comentar que as derrotas têm sido apertadas para eles, mas em casa as 4 foram no overtime, né? Então 7 vitórias, 0 derrotas no tempo normal e 4 no overtime. Então, em casa, pelo menos, eles estão muito fortes. E fora tá numa média, né? A média das demais equipes. Sim. Até um pouquinho melhor do que a grande maioria, mas ainda dentro de uma média. Tem pouquíssimas equipes se destacando nesse quesito, mas tranquilamente tem uma equipe muito forte e dá pra deixar em segundo no Power Rank tranquilamente. Sim. Em terceiro, a gente colocou New York Islanders e com muita dor no coração. Porque esse time realmente poderia estar em segundo lugar do Boston Bruins. Tranquilamente. Porque o time tá numa crescente absurda. Se você for pegar pra ver na liga inteira, é o segundo melhor time em pontos, realmente, tá atrás dos Capitals. Faz uma campanha excelente dentro de casa, com 9 vitórias em casa. Melhor da liga em casa. É a melhor da liga em casa, não é? Sim. Então, e ele também joga bem fora de casa. Uma derrota só fora de casa. Só que assim, como esse time não foi muito... Ele tem um calendário que tá muito favorável a ele jogar em casa nesse começo de temporada.
Então, assim, Exato. a gente quer ver se quando embalar muitos jogos fora de casa, vai se manter isso. É isso aí. Então, por isso que ainda tem esse pezinho atrás, mas é um time que tá interessante, tá bem legal mesmo. Mas é bem isso daí mesmo. E seguindo os Capitals de perto, né? Em número e estatísticas. Sim, sim. Equipe por equipe, que é o que a gente está tentando fazer agora, né? Ranquear pelas equipes, pelos times que nós entendemos que são melhores. Não só pelos números, mas se for voltar para os números, eles, né, quase que não perdem nada pros Capitals. Um joga muito bem em casa, o outro joga muito bem fora de casa, e aí os números muito próximos. Sim. Mas é mais porque entendemos que é uma terceira força ali entre Capitals, Bruins e Islanders. Outra coisa interessante desse time é o poder de reação. Se você pegar aqui os Islanders para dar uma olhada, em jogos que o oponente marcou gol primeiro, saiu na frente do placar, eles estão com 6 vitórias e 2 derrotas, bicho. Isso é agressivo, hein? Então. É interessante. Uhum. E tem outros dois times que também estão nessa, né? Que é o Toronto Maple Leafs e o Winnipeg Jets. Mas os Islanders estão bem na frente, né? Agora, em quesito fala da temporada. Então. Eles perderam, eles tiveram um início um pouco conturbado, mas vitória atrás de vitória, né? Então, perderam para os Penguins com um placar muito próximo, mas é um forte candidato, né? Depois dos Caps é um forte candidato. Sim, sim. Em quarto a gente colocou aqui o Montreal Canadiens. Não sei se é muita surpresa, ele tá para cima para algumas pessoas, mas foi nossa escolha, pelo que o time vem fazendo também. Sem estrela nenhuma, né? Sem muitas estrelas. Se eu tivesse agora aqui falar alguma coisa desse time que me preocupa bastante, mas também entra naquela questão que é começo de temporada, é a produtividade em power plays, né? No hóquei no gelo, falamos que uma equipe está no power play quando ela está em vantagem numérica, ou seja, se um jogador da equipe adversária for retirado do gelo por ter cometido uma falta. Geralmente os jogadores sofrem penalidades de 2 minutos, mas também existem penalidades mais graves, que deixam o jogador 5 minutos fora do gelo. Eles estão 2 de 20, um aproveitamento de 10% só. E o mais bizarro ainda, esses 2 gols que eles têm em power play foi agora, na vitória contra o Los Angeles Kings. Então, assim, é um ponto de atenção. Só que é um time que tá bem, né? O goleirão, Carey Price, tá garantindo muita coisa. Então, assim, eu não consigo deixar eles pra baixo, assim, apesar de ver muito Power Rank jogando eles lá pra 12º, 13º. Eu acho que é um time que tá bem agora também no momento, entendeu? Eu concordo com você, eu acho que vale a pena ranquear numa posição muito melhor, porque o time vem produzindo muito bem. Tem essa questão de não ter uma grande estrela, mas o Price está indo muito bem no gol. Eu acho que não se resume só a isso, né? Ter uma grande estrela ajuda em alguns momentos, mas o time, de uma forma que eu acho bem interessante, principalmente em esporte coletivo, que é o time jogar de forma coletiva. Então, quanto mais próximo a isso eles conseguirem chegar, os resultados vêm. E aí você comentou de não aproveitar o power play. Isso também acontece um pouquinho com os Capitals. Então acho que isso é uma deficiência de algumas das equipes, pelo menos os jogos que eu assisto, tem essa dificuldade de conseguir converter o power play. E isso, cara, é um grande problema, porque faz falta, né? Um golzinho ali que de repente vai fazer falta no final. E tem algumas equipes que vêm defendendo muito bem os power plays. Então, além do time não conseguir converter, tem a questão, o fator defesa de algumas equipes que consegue anular bastante o power play da equipe adversária. Então, por esse motivo, né, mais pelo que vem apresentado, é que nós ranqueamos muito bem aí os Canadiens. O que é bom também é o momento deles. É muito bom mesmo. Isso. São 7 vitórias, 1 derrota e 2 derrotas em overtime e shootout nos últimos 10 jogos, né?
E aí em quinto, que também tá na mesma pegada de 7 vitórias nos últimos 10 jogos, é o St. Louis Blues. Também, né? Vale muito a pena mencionar. Em muitos Power Rankings eles estão bem para cima, até em segundo e terceiro local, segunda e terceira posição, mas no meu ver, eles caem pelas questões que a gente colocou nos outros times agora, né? Bom, eles tiveram agora a adição também do Tarasenko, que estava fora, né? Ele estava fora nos últimos 5 meses, com Exatamente. problemas por causa da cirurgia que ele fez no ombro, né? Mas agora ele já voltou e vai adicionar muito nesse time. Então, acredito que nos próximos, sei lá, se a gente for fazer um próximo Power Ranking, os Blues devem estar um pouco mais pra frente, mais pra cima. Sim. O time tá bem assim, jogos que decididos por um gol, foram 12 jogos decididos por um gol, e eles têm 8 vitórias nesses jogos. Então, assim, é um time que joga apertado e consegue ter resultado. Sim, sem dúvida. E substituir o Tarasenko é difícil, né? Então a ausência dele foi sentida pelos Blues, sem dúvida nenhuma. E com o retorno dele vai crescer. É isso que é a nossa expectativa. E é um time que vale a pena e a gente ranqueou muito bem também porque é possível produzir um pouco mais do que eles vieram produzindo com a ausência do Vladimir Tarasenko. Bom, em sexto, para mim, é uma surpresa agradável, porque eu gosto de ver gente surpresas. Mas em sexto, a gente colocou o Colorado Avalanche. Exatamente. Nos últimos jogos não veio com um desempenho muito bom. São 4 vitórias apenas, 5 derrotas e 1 derrota no overtime. Mas tem. A gente acredita ali, né, que tem alguma coisa que funciona. Nos últimos 10 jogos, não é aquele negócio que mostra, nossa, o momento deles é maravilhoso. Só que é um time que tá bem equilibrado. Tá jogando da mesma forma, tanto dentro quanto fora de casa. São 6 vitórias dentro de casa, 6 vitórias fora de casa. Tiveram 2 vitórias expressivas contra Bruins e Capitals que foram convincentes, né? Foram placares um pouco elásticos. Foram partidas no início da temporada, sim, de fato. Mas dá uma amostra de que é um time que vale a pena ser observado com um pouco mais de carinho, apesar de ter esse desempenho um pouco ruim assim, nas últimas partidas, nas últimas 10 partidas. Ainda tem algumas lesões de jogadores importantes, mas o time tá conseguindo sair do outro lado, né? Exatamente. E eu acho que merece um pouco mais de atenção e por isso que ele tá em sexto no nosso... Tá em sexto porque a gente quis também e é isso aí, entendeu? Porque a gente quis, é isso aí. E aí em sétimo também, mas é um time que já apareceu no ano passado, é Carolina Hurricanes. Exatamente. Colocamos eles em sétimo. Acho que eu vi uma coisa interessante numa das matérias que a gente estava lendo a respeito, de que se eles tivessem assinado com o Rob Leonard no início da temporada, eles seriam candidatos à Stanley Cup sem sombra de dúvidas. Que, né, ele é jogador dos Blackhawks e houve lá no início da temporada um papo de que eles teriam um acordo já pré-definido com o Rob Leonard, mas que não rolou. Eu sempre costumo observar como que os times se comportam na defesa. Eu acho que isso é muito importante no hockey, né, a forma como você se recompõe no sistema defensivo. E assim como a grande maioria delas, faltou uma reconstrução rápida ali no momento de ter que recuperar o puck, enfim. Mas, cara, tiveram partidas, olhando os números, né, olhando o placar e a produtividade, que foram partidas excelentes ali, né? Principalmente contra os Red Wings, foi um placar bem elástico. Ganharam dos Capitals na segunda partida da temporada. Ganharam dos Islanders também, né, na quinta partida da temporada. Então, eu acho que por tudo, né, pela produção, eu acho que
fez sentido eles entrarem no Power Rank também. E eles estão sem se você for ver, eles estão sem o goleirão dele titular, né? O Felipe Grubauer, ele já perdeu os últimos 3 jogos. Exatamente. E nos times e nas partidas que os Hurricanes venceram, sofreram poucos gols também, né? Sim, então, sim. Isso pelo trabalho dele, especificamente. Exato. Então depois aqui em oitavo, a gente começa com um puta de um problema, né, Dudu? Que a gente tava conversando. Porque a gente tem Florida Panthers, Arizona Coyotes, Edmonton Oilers, Philadelphia Flyers e Winnipeg Jets. Ou seja, a gente tem 5 times para 3 vagas. E aí a gente começou a quebrar a cabeça aqui e pensar em cada time. Eu colocaria em oitavo pelos jogadores que tem e pelo que esse time e pelo potencial que esse time pode ter ainda, né? E pelo que até agora ele ainda está entregando, vamos dizer assim, eu coloco Edmonton Oilers. E foi o que a gente conversou, eu colocaria os caras. Só que, por exemplo, hoje, se você olhar e você pensar assim, poxa, tem outros timinhos aí que poderiam estar na frente, né, tal, não sei. A gente tá vendo o Florida Panthers, que a gente até brincou, né, tipo, jogar hockey, a gente tá brincando aqui, jogar hockey na Flórida deve ser engraçado, né? Exatamente. Né? No Sunshine State, você jogar hockey é engraçado. Mas assim, se os Kavurska deles lá, o Sergei Bobrovsky, ele voltar a jogar tudo que ele sabe, cara, eu acho que esses Panthers podem muito mesmo ser tipo candidato a aquele, na verdade ser aquele, como fala, pode ser um underdogzinho em Stanley Cup, né? Tipo, pode ser aquela surpresa absurda na Stanley Cup. E eles têm, só que eles têm um calendário bem complicado, né? Então por isso que a gente ficou nessa briga aqui, não vamos colocar eles agora, vamos colocar, e a gente colocou Edmonton Oilers. Mas esse time dos Panthers é interessante, né? É bem interessante. A divisão do Atlântico é o terceiro, né? Seguido tem Bruins em primeiro, Canadiens em segundo, que a gente já comentou, né? Que podem ser potências, e os Panthers em terceiro, já com uma diferença de 2 pontos diferença de 2 vitórias pros Bruins. Então, tá ali, né? Então, pode ser esse underdog que você comentou, sem dúvida. Bom, e aí, saindo do Edmonton Oilers, que ficou em oitavo pra gente, vamos pro nono, que também foi muito complicado escolher esse aqui. Porque se você pegar os últimos 2 jogos deles, foi uma derrota pro Ottawa Senators, que talvez não era nada esperada, e depois eles estavam com uma vantagem de 3-0, e eles conseguiram derreter essa vantagem e perderam para os Islanders. Então, assim, é complicado colocar esse time em nono, mas é a mesma coisa. Se você for pensar que é um time que tem técnico novo, que tá sendo perdeu um jogador importante e tá meio que sendo montado de novo, eu acho que os Flyers merecem essa nona posição, e eu vejo como um time que ainda que tem um potencialzinho interessante. E eu não me assustaria ver os Flyers nos playoffs, não, mesmo com essa reconstrução. É muito forte falar reconstrução, né? Mas é um time que é um técnico novo e um time que está sendo remontado, né? Trazendo novas peças. Sei lá, eu acho um time interessante. Até mesmo porque eles venceram os Hurricanes, venceram os Canadiens, eles venceram o Maple Leafs e os Bruins, e aí perderam para Capitals, Senators e Islanders. Então, ok, e foram placares apertados, né? Então, por isso, né, pela produção, acho que fez todo sentido colocar eles na listagem, e acho que é um nono honroso, por enquanto. Sim. É um time que eu acho que vai evoluir muito ainda, e seria interessante ver esses caras nos playoffs, ver o que eles conseguem fazer. E como você comenta aí, né, ando comentando, o sistema defensivo interessante. Você pode ver pelos placares e pelos jogos mais difíceis, né, mais complexos. Eles tomaram poucos gols e conseguiram levar bem a partida. Até as que foram perdidas foram, de novo, né, placares apertados, e a equipe funciona muito bem. Muito jogo próximo, né, cara? Muito jogo indo pra overtime, shootout, etc.
Então, fiquem de olho. Bacana. Bom, Arizona Coyotes foi quem entrou pra gente em 10º. E é um time também que tá interessante e é bom ficar de olho, né? Acho que faz sentido, né? Não só por ser a segunda equipe ali na divisão, mas também tem uma produtividade interessante fora de casa, né? São 7 vitórias. Só 3 derrotas e 2 derrotas em overtime, então tá com um desempenho bem interessante. Cara, no mais é porque para nós é uma 10ª posição também que faz sentido pro... Acho que até em 10º fica legal, porque assim, é um time que ao mesmo tempo que pega em noites seguidas fora de casa, vai lá e bate Capitals e Blues fora de casa, vai lá depois e me perde pra Minnesota Wild, cara. Então assim, eles mostram que eles são um time bom e ao mesmo tempo... E 2 vezes, né? 2 vezes perderam. Exato, Então assim, é frustrante enquanto o cara... É aquele negócio. Me ilude mais que eu tô gostando, sabe? Bate que eu gosto. Então assim, pra mim, poderia estar mais pra cima, mas é que essas 2 derrotas pro Minnesota Wild, cara, dá aquela quebrada, né? Dá aquela quebrada. E tem todo o potencial pra... Tinha, né? Potencial pra atropelar. Então é por isso que a gente fica com um pé atrás. Acho que pra quem acompanha também pode até achar estranho a gente colocar os Coyotes em 10º, mas tem um potencial ali. Precisa colocar só o time no trilho. Sim. E é isso, né? Acho que fecha nosso Power Ranking. Não sei se você queria comentar de mais alguém. Não, acho que é isso. As equipes que nós ranqueamos, elas ficam próximas da grande maioria dos Power Ranks por aí. Tem as nossas maluquices aí no meio, né? A gente mudou um pouquinho do que você vai acostumar a ver por aí. Mas é o que a gente imagina que vai ter vida longa na temporada. E já começa a pintar os favoritos, né? Então, fora o que a gente já elencou aqui, vale a pena ver como time, né? Como equipe, avaliar como equipe, não só as estatísticas, né? Porque se você for olhar por desempenho, tem, né, o ranking muda bastante, né? Tem pessoas subindo e descendo aqui na listagem. Mas é mais porque equipes que acreditamos que vão seguir em frente ou vão mais longe do que a maioria imagina. Exato. Eu ainda tô olhando a nossa lista aqui, ainda tô com o coração apertado de deixar o Islanders embaixo dos Bruins, cara. Mas Então, pois eu apostaria mais nos Bruins quando o negócio apertar. E eu quero ver esse Islanders ainda mais fora de casa, por isso que tá dessa forma, mas pra mim, cara... Ai, a mão tá coçando. Exatamente. Vou deixar também. Vou deixar em segundo também respeito ao Lucas, né? Ele já veio ajudar a gente aqui, né? Pois é. Bom, beleza, Dô. Já falamos muita abobrinha e também já fizemos nosso Power Rank aqui. Vamos pedir para as Paulo Hortência soltar as dicas e vamos fechar essa bagaça, vai. Vai, Paulo Hortência. Salva o pessoal aí, pelo amor de Deus. E dando dicas, lá vem eles, Felipe Stipes. Bom, Dudu, como a gente falou semana passada, teve festa do Tailgate, fizemos 1 ano na quarta-feira e a gente fez, a gente comentou sobre cerveja, que era para comemorar, aí a gente depois fez um post na quinta-feira também do Engordando o Jogo com Bolo, porque aniversário sem bolo não é aniversário, certo? É lógico, óbvio. E aí, eu vou começar falando minha dica já, porque pra mim é assim. Beleza, tem a cerveja, tem o bolo, não tem música, porra, não dá pra ter aniversário, né? Sem música. É lógico, né? Precisa ter um som, não precisa? Isso, desconsiderando parabéns, né? Desconsiderando parabéns, porque sempre tem o tiozão que canta fora de ordem, que sou eu no caso. Mas tem que ter música. Isso, né? Avacalhar o parabéns é muito bom. Nossa, é maravilhoso, é a melhor parte do aniversário. A alegria da galera quando a gente avacalha o parabéns. Então, e aí eu pensei, falei assim, bom, vou recomendar um discão, um negócio bom pra galera ouvir. Achei sensacional, viu? Nunca falamos de música antes aqui. Nunca falamos de música, acho justo. Porque combina com esporte também, não combina? Claro, trilha sonora sempre bem-vinda, né? Bom, então, eu vou recomendar um álbum de 2014 de uma banda que
acho que poucas pessoas conhecem, ainda mais aqui no Brasil. Ela chama The Dead South e o disco é de 2014 e chama Good Company. Maravilha. Eles, assim, cara, o estilo deles é um country, não sei. Talvez um folk, seja né? Certo, Dô? É misturado, né? É um folk. É misturado. É um folk. Folk e country, mais ou menos. Só que vocês entendem, é mesmo por aí. Eles se intitulam como folk e bluegrass. É, isso aí. Assim, eu gosto bastante, é um estilo de música que eu gosto, e é bem animada. Assim, fui pego de surpresa também, porque nessa viagem agora aí eu coloquei no carro e a Dona Onça gostou também. Então eu acho que dá pra todo mundo ouvir. Né? Porque a Dona Onça é complicada pra música. É bem peculiar. A primeira vez que eu achei esses caras no Spotify, eu achei bem peculiar. Acho que não é todo mundo que gosta, não, mas pelo fato dela ter gostado, vale a pena. Pra quem quiser testar o estilo. Já vi até uma galera falando que era country progressivo. Então. É por isso que eu até comentei. Falei, se a Dona Onça gostou, eu vou jogar lá, porque eu acho que tem que ter uma música boa aí nessa festa toda que você for fazer. Sensacional. E aí, Dodô, você vai do que, mano? Então, cara, eu pensei, sendo bem sincero, até agora eu não sabia o que dizer. O senhor até me deu uma boa ideia de um lugar que a gente não vai com tanta frequência hoje, mas nós gostamos muito. Que é um estilo de bar que você deveria procurar na sua cidade, que é do tipo os taps que você costuma ver por aí de cerveja, que tem várias opções de chopp, várias biquetas distintas de chopp. E é legal que se você conseguir encontrar um bar desse que tenha já uma certa comodidade. E esse que a gente gosta muito, tem uma automação lá, tem um cartão que você compra uma vez só, carrega com grana esse cartão, e não precisa nem chegar na recepção do espaço. A gente só entra, senta e bebe. Porque eu só preciso carregar o cartão. Então, procure um tap nessa cidade que te forneça comodidade. Além da cerveja, né, que já é maravilhoso. Sensacional, a dica é excelente também. Olha só, se eu fosse patrocinado, eu daria um nome. Mas como não tem patrocínio, não darei. Não, mas a gente pode procurar alguns exemplos e colocar também lá depois no site, sei lá, ou procurar pelo menos o estilo e não colocar os nomes, né? Deixa a galera pagar pra gente. Como eu disse, como ficou no podcast passado lá, tem um espaço pra você, patrocinador. É isso aí, se você quiser, estamos abertos a dizer vários nomes aqui. É isso aí. Sem parar, inclusive. Estamos aí pra isso mesmo. Que a gente consegue fazer, a gente tem um plano Jequiti aqui. Eu vou falar Jequiti pra galera saber o que é. A gente começa a soltar no meio das conversas os nomes, pra você ir assimilando por, sei lá, por osmose. Subliminar. Mensagem subliminar. Subliminar. A gente fica aqui falando e de repente sai um. Sai um. Olha só, oportunidade de negócio, hein? Ai, meu Deus. Bom, Dodô, já falamos muito. Né? Já falamos muita abobrinha. Já bastante, né? E já tá dando 2 horas de gravação. Isso aqui vai dar um trabalho pra editar. Mas é isso aí. Foi muito bom estar com você. Foi muito bom conversar com você. É isso aí, meu querido. Muito obrigado pelo prazer da sua presença virtual. Pelo papo novamente. É isso, Dodô. Valeu, aquele abraço. Valeu. Galera, abraço. Boa semana e... bebam água. E cerveja, que também tem água. É nóis, falou. É nóis. É isso aí, micareteiros. Acabou. Por hoje é só. 1 ano de Tailgate Zone e o primeiro podcast já com idade. Risos. Semana que vem tem mais. Fiquem ligados na semana esportiva e bebam muita água. Aproveitando, já fica aqui aquele meu agradecimento especial para Claro/Net, que atrasou toda a nossa gravação, comprometeu nosso áudio e deixou os chefinhos bem putos. Claro/Net, amamos vocês. #só que não. Beijos de luz.